Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes pra sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Saí de casa, estacionei em frente a uma loja, comprei um fardo com 6 garrafas de água e fui direto ao caixa número 2. Paguei com moedas. Meia hora depois, eu lembrei que não sairia de casa tão cedo de novo, então decidi comprar mais água. E tudo aconteceu exatamente da mesma forma. Estacionei no mesmo lugar, entrei, comprei outro fardo de água. O caixa 2 estava livre, a mesma moça estava trabalhando lá. E paguei com a mesma quantidade de moedas. Ela me olhou com um misto de horror e confusão, mas não podia ver meu sorriso por trás da máscara. Edição. Eu não fazia ideia de que essa pequena história minha ganharia tanta repercussão. Isso fez meu dia, espero que tenham feito de vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má. E eu sou o Fê. E nós estamos de volta para um episódio de histórias assustadoras sobre falha na Matrix, que a gente gosta muito. A gente tá de volta porque a gente foi embora. Aí semana passada a gente tava aqui, essa semana a gente tá aqui de novo, e semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de novo. Amei. A Abby falou que hoje eu tomei interrupting. Desculpa. Me calarei a partir de agora. Isso, fica quietinho aí que eu vou ler tudo. Mentira, eu não vou ler não, que eu nem tenho garganta pra isso. Mas... bem-vindo ao Terror, nosso podcast de fofoca de histórias de terror da internet. Mas enfim. Se você está escutando esse episódio de uma falha da Matrix, esse episódio é pra você. Porque eu comecei com essa engraçadinha do começo, né? Que ele acabou sendo a falha na Matrix da Caixa. Só que falhas na Matrix normalmente não são assustadoras, né? Elas mais quebram a gente e fazem a gente refletir se a gente vive ou não numa simulação. Você sente essa sensação também? Sinto. É horrível. Mas como diz a minha mãe, eu tento não pensar muito nisso pra não ficar doida. O motivo de inspiração pra esse episódio foi o filme Currency. Você já assistiu ele? Acho que ainda não, Fê. Como que ele é? Fica muito a dica e a indicação para um filme. Ele é um filme curto e amigos se reúnem pra fazer um jantar. Tá passando um meteoro nesse dia. Aí coisas estranhas começam a acontecer, mas no final você fica, meu Deus, o que tá acontecendo nesse filme? E é tipo muito bom. Aí me quebrou. Eu fiquei uns dias pensando no filme e aqui trazendo um episódio de Falhas na Matrix pra vocês. Sempre bom. Sim, e se você quiser fazer igual a Abby e a André, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que a partir de R$ 5 você já consegue estar aqui no chat, escutando a gravação como se fosse live e, porra, fazer companhia pra gente, escutar, conversar e o seu comentário pode sair aqui no episódio também. Então lembra, apoia.se/terror na esquina. E se você não consegue apoiar a gente financeiramente, você pode seguir a gente no Insta, compartilhe os stories, deixa um comentário aqui no Spotify, dá 5 estrelas. 5 estrelas, hein? Não vai dar 4, não. E é isso, pessoal. Ajuda o terror a crescer, o terror a chegar em cada esquina. E lembre-se, seu apoio é muito importante. Olha só, agora nós temos microfones novos. Então, muito obrigada pelo apoio. Provando que o microfone é muito bom, eu vou fazer um ASMR de agradecimento. Oi, ouvintes. Muito obrigada por apoiarem o Terror na Esquina. Seu apoio é muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e continue com a gente. Uhul. Eu tenho uma história de quebra na Matrix que eu nunca consegui entender. Eu morei em um kibbutz em Israel.
uma comunidade fechada de casas, mais ou menos como um condomínio. Eu costumava correr na entrada que circundava o kibutz e conhecia o caminho. Uma noite, saindo da casa de um amigo, eu fui descer a estrada e percebi que haviam muitas casas depois da fronteira dele, como se o kibutz continuasse para lá. Achei estranho e continuei seguindo o caminho até que percebi que eu não fazia ideia de onde eu estava. Eu fiquei desesperado, fiz o caminho de volta, indo para casa por outra rota. No dia seguinte, quando fui correr em volta do kibutz, não tinha nada onde eu tenho certeza que eu vi umas 20 casas na noite anterior. Nas últimas semanas, enquanto eu dirigia, reparei em uma coisa curiosa. Vários pedestres que esperam no semáforo costumam colocar a mão no bolso e olhar o celular assim que o sinal abre para atravessar. Nada demais ou estranho, só uma daquelas coisas mundanas que a gente nota no dia a dia. Hoje eu estava dirigindo com a minha filha e parei em um semáforo. Havia um homem ali parado, nada fora do comum. Jaqueta jeans, boné preto, óculos. Devia ter 1,88 m de altura. Aí eu pensei em pregar uma peça na minha filha. Ela tem 5 anos, então sabia que ia explodir a cabecinha dela. E falei: aquele homem, quando o sinal abrir e ele começar a atravessar, ele vai colocar a mão no bolso, pegar o celular e começar a olhar. Presta atenção. Assim que ele começou a atravessar, ele enfia a mão no bolso, mas imediatamente tira a mão, me encara, aponta pra mim e abre um sorrisão tipo um "te peguei". Minha filha, claro, achou isso hilário e caiu na risada. Fiquei ali em silêncio, completamente pasmo, observando ele terminar de atravessar. Dirigi em frente, passei por ele e vi que ele ainda estava rindo. Passei o dia todo tentando entender o que aconteceu. Os vidros do carro estavam fechados. O rádio estava ligado. Eu não gritei e nem falei alto. Minha voz estava em volume normal. Ele estava a uns 4 ou 5 metros de distância. É literalmente impossível que ele tenha me ouvido. Como ele sabia que eu estava tentando prever que ele ia pegar o celular? A única possibilidade remota que me vem à cabeça é que talvez ele também tenha reparado nesse mesmo padrão e tenha pensado que eu podia estar pensando o mesmo. E resolveu brincar com isso. Mas, realisticamente, qual a chance disso acontecer? Então, a gente tem duas histórias de glitches, entre aspas, diferentes, né? Mas antes de comentar, eu quero fazer um apontamento aqui de que muitas das vezes que a gente escuta uma história de glitch, a gente imediatamente quer tentar dar alguma solução para ela, né? Sim. E talvez a gente faça isso hoje e agora, só que aproveite a história e curta ela com uma história de glitch na Matrix. A gente não sabe se a gente vive numa simulação ou não. Porque se a gente vive, eles estão mandando muito bem. E então não deixa a gente saber. Mas se não vive também, pô, coisas estranhas acontecem o tempo todo. E coisas estranhas acontecem que tem explicações. Mas dá pra curtir uma historinha de glitch e falar: caraca, isso é maluco, se acontecesse comigo eu também ia ficar assustado. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Isso mesmo. Tu acha que o cara escutou ela querendo fazer piadinha com a filha? Será que ele sacou? Eu acho que o cara leu os lábios dela. Na minha opinião, é o que pode ter acontecido. Mas você lembra de ter escutado conversas dentro de carro de outras pessoas paradas no semáforo? Não me lembro. Nunca escutei. Só se a pessoa estivesse Que brincando bizarro, mesmo dentro né? do carro. É, Bizarríssimo. Eu não consigo nem ver que o rosto da loucura. pessoa que tá dentro do carro, então se ele conseguiu ler os lábios dela, Parabéns. já tá de parabéns. O quintal da minha casa é enorme, tem várias árvores. Em especial 2 pés de manga, que é onde os visitantes ficam conversando enquanto vão na minha casa. Um dia chegou visitas lá em casa e logo foram para debaixo do pé de manga. E minha avó estava cumprimentando e conversando com eles. Ela virou para mim e disse para eu pegar uma garrafa de café e levar para o povo tomar.
A casa dela fica na parte de frente do quintal, mas dá pra ver o fundo e a árvore de manga. E quando eu entrei pra pegar a garrafa, pasmem, a minha avó tava lá. Ela tava ajudando meu tio, que tem uma deficiência, a usar o banheiro. E mesmo quando eu olhei lá pro fundo do quintal, ela tava lá também. Daí eu fiquei tipo, quê? Depois meu tio saiu do banheiro, mas ela não saiu de lá. Eu perguntei se ela tinha entrado no banheiro com ele, e ele disse que sim, mas que ela tinha saído e ido pros fundos. Mas não dava tempo e eu vi ela 2 vezes ao mesmo tempo. Cerca de 30 segundos atrás, eu estava sentado no sofá e a minha cachorra passou por mim para ir deitar na caminha que fica atrás da parte em L do sofá. Ela tinha engasgado com alguma coisa pequena na noite passada. Eu acho que era uma casquinha de pipoca. Então eu estava prestando atenção na respiração dela, só para garantir que estava tudo bem. Por alguns minutos, ela respirava normalmente, e então começou um som leve de ronco. Isso é meio normal para ela, dependendo da posição em que está deitada. Então eu não me preocupei em ir lá verificar. Isso durou uns 5 minutos, até que começou um barulho horrível e, como percebi depois, assustador. Uma mistura de ronco, tosse e chiado. Fui até ela para ter certeza de que estava bem, e no exato momento em que olhei para a cama, o som parou, no meio da respiração. E ela não estava lá. Ela estava no quintal com os meus pais, e já fazia uns 30 minutos. Não tem como sair da sala sem passar bem na minha frente. Eu não faço ideia de que cachorro eu vi ali, e quem ou o que estava fazendo aquele som bizarro a menos de 2 metros de mim. Mas decidi que vou passar o resto do dia do lado de fora e contratar um exorcista. Essa do cachorro é louca, né? O cachorro é louco. Porque. O cachorro é louco. Porque não tem como, não tem outra explicação, né? Porque já tava ali a meia hora do lado de fora. Se tivesse ido e vindo, ok. O cara não viu. Deitou no sofá e não viu. Mas. E tipo. Então, aí tem aquela questão, né? Pode ser um glitch, mas pode ser um demônio também, que ele ia dar uma olhada e fazer um carinho. Em forma de cachorro, né? Tá, pra chiar e. Não necessariamente, mas pra chiar e fazer esses barulhos horríveis. É bem capaz mesmo. Ainda bem que ele vai chamar um exorcista. Mas é louco. E a avó, que é o Flash? Que tá nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então, e a avó? Ah, Vamos falar sobre a avó. O que você achou dessa história? mas eu acho que é um doppelganger. Você acha que é um double? Ah, não sei. Não sei, dá pra interagir com o Ele doppelganger? estaria assim tão próximo. Né? Não sei, mas esse aí... A avó dele é o Sonic, ele não tá sabendo, segundo a Abby. Esse aí eu fiquei passadinha, viu? Não tem explicação, Eu não. acho que pode ter sido só um lapso. O tio afirmou que a avó tava lá. E saiu. E saiu. Mas dava tempo dele ter visto a avó Não e sei, não faz sentido. não faz sentido. Ele conversou com a avó e aí ele entrou pra pegar o que a avó Antes. pediu. Isso. E viu ela entrando no banheiro com o tio. E o tio falou, ela entrou, só que antes ela tava lá. E se ela pediu e ele não percebeu que demorou? Pode ter sido isso. Pode. Será que tinha outra saída na casa? Ela deu a volta no quintal pra entrar na casa e a volta pra sair? Não, tipo, ela pediu pra pegar o café. Aí nesse tempo, a pessoa se distraiu e a avó entrou. Aí a pessoa foi logo atrás. Entendeu? Entendi Aí, agora. tipo, perdeu a percepção do tempo. A pessoa tem ali um nívelzinho de TDAH que não consegue perceber a passagem do tempo direito. É maluco. Maluco isso. Pessoal, o que vocês acham? Deixa um comentário aí no Spotify pra gente. A Anta disse que no cachorro ela acha que é aquele negócio de eco. Que a coisa é tão rotineira e automática que o cérebro induz a lembrança. Faz algum sentido. Faz sim. Pode ser. Pode ser. Sabe, eu vi uma história, só que eu não achei ela, eu perdi. Não sei. Eu salvei o link, mas eu perdi a história. Mas era basicamente de um cara que ele se mudou para uma república
E ele tinha um amigo que tava num quarto que não tinha banheiro. Não era uma suíte. Daí eles estavam comentando, que chato, quarto pequeno, né? E que ele guardava as coisas no final do corredor, que era um armário. E que ele guardava as coisas lá, guardava roupa, coisa que ele usava de vez em quando. Não era todo dia, mas de vez em quando. Daí ele foi 3 dias visitar a família e quando ele voltou e abriu a porta do armário, era um banheiro. Aí, ué, gente, como assim tem um banheiro aqui? Não tinha um banheiro aqui, era um armário, tinha coisas aqui dentro do armário, tinha roupa minha dentro do armário. E ninguém sabia explicar o que era. Na verdade, ele falou assim, gente, sempre foi um banheiro. Você que não tá legal. Você que não lembra que não era um banheiro, mas era um banheiro. Daí ele foi ao médico, super preocupado. E agora, pasme, ele tinha um tumor no cérebro. Meu Deus, e ele deve ter achado que era um armário e era um banheiro. É. Se ele guardava Não, as então, coisas. tipo, às vezes o tumor no cérebro pressiona o cérebro e faz ele imaginar coisas. Aí preencheu uma lacuna, eu acho. Tipo, o cérebro esqueceu o que tinha ali e a imaginação completou. Acho que sim. Muito interessante. E muito assustador também. Pensar que às vezes você tá vivendo sua vida normal, aí você faz um exame e descobre que tem um tumor no cérebro e sua vida era completamente diferente do que você estava vivendo. Aham, sim. Assustador. É a história do abajur vermelho, né? Mas o abajur a pessoa cai, né? Bate com a cabeça, fica em coma. Bate a cabeça, não é um tumor. É. Nossa, deu até um trem ruim aqui. De tumor, eu vi outro dia a moça falando que separou do marido, porque de uns 6 meses pra cá, ele tá muito violento, uma pessoa que sempre foi muito doce, sempre me ajudou com as crianças, de repente tá bebendo todo dia, socando parede, quebrando as coisas dentro de casa, não aguentei, separei e tal. Aí ele voltou pra casa da mãe. A mãe ficou muito preocupada com ele, levou no médico, conseguiu forçar ele a ir no médico. E aí descobriu que tinha um tumor no cérebro, que estava mexendo com a personalidade dele, tentou operar, mas morreu e ela estava se sentindo super culpada por ter abandonado ele, mas tipo, não foi que ela abandonou. Ele estava muito violento, estava preocupado. Ai, caramba. É ruim também essa, hein? É ruim, essa é ruim Duh. também. Esses dias eu tive uma briga com o meu esposo. Fomos dormir um pouco chateados um com o outro, e no dia seguinte ele me ignorou completamente. Acordou cedo, fez café, tomou o café e não falou mais nada. Aí eram umas 9 horas e eu ia entrar para trabalhar meio-dia. Então resolvi dormir um pouco. Ele também dormiu, acordei e ele estava na sala. Não falou uma palavra comigo. Eu acordei e era quase meio-dia, e acordei ele de novo ele não falou nenhuma palavra. Fiquei brava. Eu fui andando até a minha amiga para fazer o freela para ela, que é um pet shop que fica praticamente no mesmo quarteirão do meu, só que é só descer a rua, sabe? Fiquei bravo e simplesmente não sabia mais onde eu tava. Já tinha passado 30 minutos que eu tava andando. Não sabia mais onde eu tava numa rua estranha que eu nunca tinha visto na minha vida. Até que eu cheguei num ponto em que eu sentei no chão e comecei a chorar. Liguei pra ela me chamou um Uber e eu tava 4 casas pra baixo do pet shop dela. Eu não sei como eu levei 1 hora pra chegar lá. Eu nem sei onde eu tava. Eu nem sei onde eu me enfiei nessa 1 hora. Eu não vi absolutamente ninguém na rua, nem carro, pessoa alguma. Meu esposo disse que logo que eu saí ele foi atrás de mim. Minha amiga até comentou que ele passou em frente ao pet shop dela. Ele deu várias voltas pra me achar e pensou que eu tinha chegado lá muito rápido. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Só sei que parece que eu entrei numa realidade paralela porque ninguém me viu. Eu não vi ninguém. E eu nem me lembro para que lado eu fui. Mas em todos os sentidos que eu fosse na rua, meu marido conseguiria me achar de carro. Só foi estranho.
Atualmente tenho 22 anos, mas esse incidente ficou tão marcado em mim que lembro dele com mais clareza do que da maioria das coisas da minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 17 anos. Eu não estava intoxicado e nem sonhando. Estava completamente consciente e lúcido durante todo o ocorrido. Eu tinha ido visitar a casa da minha tia com a minha mãe. Ela mora em um prédio antigo do governo, desses que tem uns 5 ou 6 andares, todos com a mesma estrutura. Parede de concreto, escadas iguais. O apartamento dela ficava no 3º andar. Em um momento, decidi descer para ver uns filhotes de cachorro recém-nascidos. Depois de passar um tempo ali, comecei a subir de volta. Lembro de ter subido andar após andar, mas nada me parecia familiar. Não havia marcações, números de andar e nem mesmo os portões dos apartamentos. Apenas as mesmas paredes repetidas e as escadas iguais. Parecia que eu já tinha subido muito mais do que 3 andares. De repente, quando eu cheguei no topo da escada, tudo mudou. No lugar de um corredor normal com portas, eu vi algo que parecia um corredor de escola, mas não de uma escola indiana. Era um corredor comprido, com armários nas paredes, exatamente como os que aparecem em filmes americanos de ensino médio. Era bem iluminado e completamente estranho para mim. E havia crianças lá dentro. Pareciam não ser indianas, agindo como se aquilo fosse totalmente normal. Eu fiquei parado na escada, chocado, só observando e tentando entender o que aquelas crianças estavam fazendo ali. E por que aquele prédio antigo tinha algo tão limpo e moderno? Lembro muito claramente de uma menina negra, jovem, que olhou para mim de dentro do corredor e acenou. Ou disse oi, alguma coisa assim. Ela sorriu como se eu devesse estar ali. Eu não respondi, fiquei congelado. Aí, lentamente, eu me virei e comecei a descer as escadas de novo. Como eu descia, o prédio antigo foi voltando ao normal. As mesmas paredes velhas, a mesma estrutura. E logo que eu passei mais um nível, de repente, eu estava no 3º andar de novo. Tudo familiar. Fuso, decidi subir outra vez. E dessa vez era só o 4º andar, normal. Nada de corredor, nada de armários. Nenhum estudante. Nenhuma menina negra me acenando. Pois eu perguntei à minha tia se havia alguma escola por perto, ou se o prédio tinha passado por alguma reforma. Ela não fazia ideia do que eu estava falando, e disse que não existia nada assim. Achou que eu estava sonhando acordado. Mas eu sei que eu não estava. Isso não foi um sonho. Parecia real demais. A iluminação, as paredes, a menina, o jeito como ela me notou. Tudo foi muito vívido. Eu ainda lembro de cada detalhe. Já tive sonhos, já tive alucinações. E isso não foi nenhuma das duas coisas. Foi como se eu tivesse escorregado para uma outra versão da realidade por alguns minutos. Não tem explicação, mas aconteceu, e eu nunca mais esqueci. Nunca tive coragem de contar isso para alguém antes, com medo de acharem que eu sou louco. Será que foi um salto no tempo? Um vazamento de dimensão? Um evento de espaço liminar? Ou algo completamente diferente? Se alguém já passou por algo parecido, por favor responda. Eu não sou louco. Mas, então, tem gente que tem muita sorte, né, de conseguir entrar nesse... Não é de conseguir entrar nesses lugares, mas é conseguir sair desses lugares. Porque, né, às vezes... Imagina quantas pessoas não voltam para contar essas histórias. Já pensou tanta gente desaparecida? Será que alguns entram... Será que, sei lá, 1 a cada 100 entra num espaço liminar desse e não volta? Não consigo conceber isso na minha cabeça. Tem tanta gente desaparecida no mundo e gente que desaparece sem explicação alguma. Quem garante que não foi parar em outra realidade, porra? Eu sei que eu não quero descobrir. Tô de boa. Então, eu já tive uma passadinha lá. Eu já quebrei a Matrix, que ainda não consegui descobrir como quebrei a Matrix. A Abby falou, a mina acordou na realidade errada, que foi a... Ah, ainda a gente tem que falar da outra menina, né? E que a galera tá fazendo free trial de 7 além. E que Vistei falou que queria ir pra 7 além em horário de trabalho só pra não trabalhar. Eu não quero ir pra 7 além de jeito nenhum, tô de boa, obrigada. Bem Nem trunks, pra não trabalhar. bem trunks. Eu topo ficar presa Só queria ser herdeiro mesmo. Eu só queria ser herdeira.
Mas eu queria ser herdeira de fortuna antiga, daqueles que o pessoal perde 2 milhões e continua bilionário. E o primeiro, o que tu acha que aconteceu? Você acha que foi só o estresse dela fazendo ela ficar cega e não percebendo o que estava acontecendo? Tão irritada, tão estressada que não percebeu se ele falou com ela. Às vezes ele tava dormindo apagadão, não viu. Eu diria outro nome, eu diria piloto automático. Às vezes ela tava no piloto automático, pode acontecer. Quando teve uma época que eu tava trabalhando muito, tava ficando muito cansada. E a gente tinha mudado da cidade pra roça, né? E aí eu pegava a minha motinha pra ir pra casa do meu namorado, sair do trabalho e ir pra casa dele, antes de ir pra roça, e eu ia parar na minha casa antiga. Por piloto automático. Aham, piloto automático. Era um caminho que eu fiz tanto que aí eu saía do trabalho e ia direto pra minha casa antiga. Aham. E aí ficava parada no portão, assim, olhando. Eu, o que eu vim fazer aqui? Não tem chave. Aham. Piloto Ninguém me- automático fazia a gente errar muito. Total. Mas o que mais me assusta de pilotos automáticos é quando tem alguma coisa nova na sua rotina que você precisa de muita atenção e muito cuidado. Sim. Que você não pode errar. Tipo um filho. Uhum. E tu esquecer filho, sabe? Meu medo gigantesco quando eu saio com as crianças pra algum lugar é, tipo, conferir 20 vezes que eles estão junto comigo e tal, porque morro de medo de esquecer criança dentro do carro. Eu entendo perfeitamente. Esquecer. Tipo, Aham. esse pai e mãe que esquece criança dentro do carro, sinto muito mesmo que aconteça. Mas, assim, eu sei como pode acontecer, então... É muito piloto automático, você não tá acostumado com a rotina de ter que cuidar de uma criança. Às vezes você esqueceu uma bolsa, você esqueceu o celular é uma coisa. E a gente Mas esquece a bolsa, acontece. sempre esquece o celular. Uhum. Às vezes você vai todo dia pro trabalho. Aí, dessa vez, você que vai levar a criança na creche. Trocar uma rotina. Quebrar uma rotina já é motivo de piloto automático. E repara, você fez isso hoje, ou você fez isso ontem, ou você fez isso semana passada. Abby falou, tem um youtuber que testou sono polifásico, que é dormir divididinho no dia, ao invés de ir diretão durante a noite. Ele disse que ficou tão cansado que ele piscava e já tava fazendo outra coisa. É. Nossa. Bizarro. E Fichtei falou, minha mãe me esquecia direto nos lugares. Nossa, sinto muito, porque é terrível ser esquecido nos lugares. Pela mãe, Ela pelo já pai. esqueceu em mercado, farmácia e buscar na escola. Nossa, o meu terror é meu pai me esquecer de buscar na escola Meu quando pai era sempre me pequenininho. esquecia. Nossa, que ódio. Aí eu comecei a voltar sozinha com a minha irmã. Paz. Paz. Vou contar pra vocês uma coisa que acontece aqui na casa onde eu moro. E, sinceramente, eu tenho umas conclusões mais científicas do que sobrenaturais. Existe um homem que todo mundo que vem aqui vê. Ele sabe trabalhar, já vi ele de uniforme de empresa. Eu vejo ele voltando do trabalho, andando pelo quintal, às vezes até sem camisa. Ele não assombra a casa. Ele vive no quintal. Meu irmão já viu ele todo arrumado, como se estivesse indo para uma festa. É como se a gente estivesse vivendo em dimensões paralelas. Já aconteceu de eu ver só uma parte do corpo, tipo só as pernas ou só o braço, e o resto simplesmente não aparecer. Ele nunca me olhou. Nunca. Parece nem saber que a gente existe. E antes que vocês perguntem se já existia alguma casa aqui antes, ou se ele poderia ser algum desencarnado, não. Aqui era só um campo. Não tinha nada antes. O que vocês acham disso? Eu tenho 4 filhos. Eu sei que eu tenho 4 filhos. Mas ultimamente eu simplesmente sinto como se devesse haver mais um. Só que está faltando. Quando saímos, eu conto as cabeças e fico aflita porque não consigo encontrar o outro. Tenho que me lembrar conscientemente de que são apenas 4. Mas o meu coração simplesmente não acredita nisso. Bom, eu achei que fosse só uma daquelas sensações estranhas e deixei pra lá. Mas então, meus pais mandaram dinheiro para as crianças. Enviaram $500.
Liguei para perguntar por que tinham mandado tanto, e eles ficaram confusos e disseram que tinham me avisado que mandariam $100 por criança. Lembrei a eles que eu só tenho 4 filhos. Eles ficaram em silêncio por um momento, e depois apenas riram, dizendo que devem estar ficando velhos, porque tinham certeza de que eram 5. E aí, hoje à noite, minha filha entrou na sala, olhou em volta e disse: Eu sei que estamos todos aqui, mas a nossa família parece pequena. Meu filho concordou. E o mais louco, eu não tinha comentado nada disso com ninguém sobre o que eu andava sentindo, porque eles já acham que eu estou ficando velha e esquecida aos 40 anos. Obrigada por ler até aqui se chegou no final. Alguém mais já sentiu algo assim? Eu pergunto pro pessoal que tá escutando a gente agora se vocês já escutaram alguma coisa assim, porque essa história me quebra muito. Tenho quase certeza que eu já li aqui no podcast, mas ela me quebra muito. É muito estranho. Será que ela tá grávida? Essa. Às vezes ela tá Ai, não. grávida. Ah, você acha que, tipo, ela tá tendo um pressentimento de que ela tá grávida? Tipo, já tem já tá, a alminha já tá rondando ali pra poder descer. Aham. Ué, é uma possibilidade. A É uma possibilidade. possibilidade. Ou, numa outra realidade, ela tem 5 filhos e ela só rompeu o véu, né? É. E aí, O tipo, a véu, realidade dela tá misturada, né? A lembrança da outra. é. Maluquice, maluquice Maluquice. demais. Junto com o do vizinho, né? Que claramente ele vive na casa. Eu adorei. O véu das duas realidades tá muito fininho ali. E o cara tá vivendo normal. E E que ódio, né? Porra, puta que pariu, justo em casa, não podia ser no trabalho, aí você tá de boas e tá com a Matrix rompida justo no seu quarto. aí, tipo, tem só um homem pelado vestindo roupa porque ele não sabe que você tá ali e a casa é dele. E pronto. E Nossa, é aí, também é mesmo. sua. É sua também. E ele, o cara velho, não tem a menor noção de que você tá ali. Só você. É, Você teve o azar de saber que ele tá ali, mas ele não sabe que você tá. Olha que horrível. é muito maluco. É horrível mesmo. Hum? A Andrea Nossa. falou, ou alguém vendeu o quinto filho dela. A Abby falou, ou é uma situação tipo galera que tava viajando com o carro cheio, desceram pra ir no banheiro e quando voltaram tava sobrando lugar no carro. E ninguém lembrava do que tava faltando. Que história foi essa? Eu não lembro dessa também. Acontece muito comigo no RPG. Bom, enquanto a gente tenta lembrar a história. A gente abre, né, o jogo. E aí, de vez em quando, eu olho assim pra câmera. Eu olho os quadradinhos, né, pessoal na câmera. E eu fico, gente, tá faltando alguém. Aí, agora a Gabi voltou, né? Então, porque antes era, Gabi tá faltando, aí você tá confundindo. É verdade. Mas agora ela voltou e eu continuo vendo faltando alguém e é muito estranho, é horrível. Nossa, É muito esquisito. é muito. Essa sensação de vacância é bizarra, de que tem algo vazio e que deveria estar Uhum, preenchida. sim, exatamente. É muito louco isso. Quero comentários. O que será que acontece? Será que a gente mistura as memórias da outra realidade? Será que a Eu pessoa não deixa consigo de existir? opinar. Tem um herói nos X-Men, deixa eu achar o nome dele aqui. Que eu nunca vi também, que eu sempre vi lista, né? Herói esquecido do X-Men. Ó, a Abby mandou a história aqui. Eu vou ler pra vocês, peraí. Obrigado, Abby, você é ótima. Nessa primavera, fiz uma viagem com outros 6 amigos e durante toda a viagem, todos nós, exceto um, tínhamos uma forte sensação de que estávamos sentindo falta de alguém, mesmo que não estivéssemos. Eu lembro de alguns exemplos. Tínhamos os carros prontos para partir, mas não íamos embora porque a gente achava que a gente estava sentindo falta de alguém, como se estivesse no banheiro ou no acampamento. Mas percebemos que todos estavam presentes. Em outra noite, estávamos sentados perto da fogueira. 6 de nós ao redor da fogueira. Uma pessoa estava na mesa de piquenique a uns 3 metros de distância, do que eu tinha plena consciência.
quando de repente tive uma forte sensação de que alguém no grupo estava faltando, como no carro ou no banheiro. Mas contei fisicamente quantas pessoas tínhamos e todas as 7 estavam presentes. Por fim, tínhamos acabado de distribuir uma rodada de cartas. Todos os 7 estávamos sentados à mesa, mas não começamos o jogo porque estávamos esperando por mais alguém. Até que alguém disse algo como: "Ah, tá todo mundo aqui, achei que tava faltando alguém." Ao que todos nós, exceto eu, dissemos que também nos sentimos assim. Não acredito muito em fenômenos paranormais, mas isso foi simplesmente bizarro. A única explicação que eu tenho é que nosso grupo de amigos tem mais pessoas do que nós 7. Mas eu me lembro de sentir especificamente que alguém estava faltando. Não uma pessoa específica, eu não consegui descobrir quem eu achava que não estava lá. É muito doido. O É, pessoal, às vezes, alguém comentou esses dias comigo também, que às vezes tá no bar, aí tá todo mundo sentado e tem uma cadeira vazia e todo mundo fica, tipo, olhando pra aquela cadeira, mas quem tá faltando? Aí conta e te reconta, não tá faltando ninguém, só tem uma cadeira vazia ali que tá todo mundo sentindo como se tivesse que ter alguém. Esse é um assunto que tem colocado minha sanidade em xeque e me assombrado por anos e anos. Eu venho vendo o mesmo homem desde que eu era adolescente, e hoje eu tenho 38 anos. Comecei a vê-lo em lugares aleatórios por volta dos 17. Eu moro numa região densamente povoada e já morei em várias partes da região metropolitana, nos Estados Unidos, a área dos 3 estados. Já vi esse homem em estacionamentos, em lojas, em eventos, mas o mais bizarro foi tê-lo visto em um casamento fora do país há uns 10 anos. Naquela ocasião, cheguei a me aproximar dele e perguntar se ele estava me seguindo há anos, porque eu simplesmente o via em todo lugar. Como você pode imaginar, a conversa foi uma das situações mais constrangedoras da minha vida. Ele meio que deu uma risada e desconversou, mas eu percebi que ele sabia que também vinha me vendo em vários lugares. Tem períodos longos, de 1 ou 2 anos, em que eu não o vejo de jeito nenhum. E aí, do nada, ele aparece de novo. Parece que vem em ondas. Minha vida mudou muito desde que eu tinha 17 anos. Hoje eu sou casado e tenho um filho pequeno. A aparição mais recente foi em uma loja chamada Bye Bye Baby, onde eu estava comprando coisas para o meu recém-nascido. E no mesmo mês eu vi ele de novo, agora em uma Home Depot, a uns 50 quilômetros dali. Toda vez que isso acontece, ele finge que não me vê, mas dá para perceber que ele está tão desconcertado quanto eu. Essa última vez, na loja de artigos para bebê, foi a gota d'água. Eu tô falando sério. Se eu ver esse cara de novo, eu vou chegar ao fundo dessa história, não importa o que custe. Eu penso nisso há tanto tempo que às vezes duvido da minha própria sanidade. E só para deixar claro, eu também sou homem, e esse cara que eu venho vendo é bem mais velho do que eu. Mas por mais louco que pareça, ele não parece ter envelhecido. Eu sei que esse homem é real. Eu já falei com ele pessoalmente. Mas ainda assim, isso não impede que eu questione minha própria sanidade. essa me quebra Ainda muito. quebra. E o cara não envelhece. Nossa, quebra demais. Não, que raiva. E ele foi, conversou com a pessoa E a pessoa desconversou, tipo, ficou sem graça. A pessoa sabe que tá vendo, tá tão sem graça quanto ele, não tá seguindo, né? Não Nossa, tá. eu ia ficar quebradaços, desconcertado. Meu filho, pare, por favor, o que tá acontecendo? Medo. Muito medo. Eu não tenho o que falar. Ou tá quebrada a Matrix pra ele com essas duas pessoas frequentando os mesmos lugares. Mas eu não consigo nem explicar na Matrix o que seria isso. Ou dá pra começar uma boa história de mistério. Que um dia esses dois vão acabar presos numa sala, tendo que encontrar uma saída. E a saída vai estar no fim de um quebra-cabeça, de um mistério que eles vão ter que resolver, lembrando de todos os lugares que eles já se encontraram. Nossa, mas Mistério. Muito, é, muito bizarro. muito. Pessoal, o que vocês acham? Comenta aí com a gente pra gente. Ah, é isso. É isso, cara.
Que episódio sensacional. Eu adoro Falhas na Matrix. Eu falei que eu ia quebrar a gente. Eu tô saindo quebradaço. Eu também. Falha na Matrix pega demais. Nossa, pega muito mesmo. Mas é isso, né, E sabe o pessoal? que me deu saudade? O quê? De entregadores de pizza. Boa, vamos fazer mais um episódio de entregador de pizza, então. Mas é isso, pessoal. É isso. Se você tem É, história de terror, manda pra gente. Se não tiver, comenta aí. Fala, caraca, que episódio bizarro. Gostei. conta pra gente aí. E preste atenção ao redor. E lembrem-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.